Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E graças a Deus nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Sua Palavra. Que nós não deixemos de buscar a Palavra de Deus, o alimento diário para a nossa vida espiritual, porque as provações, as tentações estão sempre diante de nós e nós só conseguiremos vencê-las se nós estivermos firmados na palavra do Senhor. Por isso, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ter comunhão com Deus para que a fé seja solidificada e fortalecida em Cristo Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais este dia de vida e também obrigado porque agora nós iremos abrir a Tua Palavra para o estudo. Nos dê entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o que Tu tens a nos falar. Precisamos da orientação do Teu Espírito Santo e também precisamos de sabedoria para tomarmos as decisões ao Teu lado a cada momento. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos a falar sobre o rei Acabe e o profeta Elias, quando o rei Acabe chamou a Elias de o perturbador de Israel, e então Elias disse que não, ele não era perturbador de Israel, mas o próprio Acabe, rei Acabe, havia levado o povo a desobedecer às leis de Deus e estar adorando falsos deuses. Será porque, amigos e irmãos, é tão fácil nós adorarmos falsos deuses ou adorarmos coisas ao invés de nós adorarmos o verdadeiro Deus? Porque às vezes nós temos tanta dificuldade para nos rendermos à vontade de Deus, deixar Deus atuar em nossa vida, obedecer a Deus, os seus mandamentos. Por quê? É claro que o inimigo ele é astuto, o inimigo ele coloca diante de nós tantos obstáculos, tantos problemas e também apresenta diante de nós muitas vantagens se nós tomarmos certas atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, que não estão seguindo a palavra de Deus, que batem de frente com a palavra de Deus. Satanás ele é mestre em fazer isso, ele mostra o engano e faz com que nós acreditemos e aceitemos que é o certo, que é o correto, que é o que nós deveremos fazer. E nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, porque os ataques, as contrafações e também os enganos, eles serão cada vez maiores, mais intensos sobre cada um de nós. E é por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer o assim diz o Senhor, para nós não sermos enganados. E então Acabe, ele se encontrou com Elias e Elias falou com Acabe: traga os 450 profetas de Baal, traga-os ao Monte Carmelo e nós vamos ali provar quem é Deus, se Baal é Deus ou se o verdadeiro Deus, o Deus a quem eu sirvo, é realmente o Deus verdadeiro. E então Acabe convocou os 450 profetas de Baal e eles foram para o Monte Carmelo. Elias também foi ao Monte Carmelo. Elias levou 2 novilhos e ele então disse para os profetas de Baal: olha, aqui está um novilho para vocês sacrificarem ao Deus Baal e vocês vão clamar. E se Baal mandar fogo do céu para consumir o sacrifício, ele é o Deus verdadeiro. Mas se Baal não ouvir as preces de vocês, eu vou também sacrificar um novilho. E se o meu Deus atender às minhas orações, é porque ele é o Deus verdadeiro. E assim aconteceu. Os 450 profetas de Baal prepararam o altar de sacrifício, colocaram um novilho sobre o altar e então começaram a clamar a Baal. E nos diz a palavra de Deus, você pode ler em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20 até o verso 40. Leia
este capítulo todo de 1 Reis 18. Aqui está essa história de Elias e o rei Acabe. E aqui está a história de Elias com os profetas de Baal. Elias então disse: se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. E o povo então nada respondia, estavam calados. Os profetas de Baal clamaram a manhã toda e eles gritavam, e Elias dizia assim: olha, gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele está viajando, então clamem. E eles clamavam e não descia fogo do céu para consumir o sacrifício deles. E eles começaram até a se cortar com as espadas, a se ferir, e o sangue escorria, e Baal não respondia. E então Elias fez o seu altar, colocou a lenha, colocou o novilho sobre o altar, e Elias então pediu para que molhassem bastante todo aquele sacrifício, o altar, o animal, a lenha, e encharcou tudo de água várias vezes, e em volta do altar havia uma valeta que foi feita, encheu aquilo de água também, e Elias então começou a orar a Deus. E quando Elias começou a orar, uma oração simples ao Deus verdadeiro, qualquer oração, amigo, irmão, que nós fazemos a Deus, Deus ele está ouvindo. Pode ser que ele não responda na hora que nós estamos pedindo, mas ele está ouvindo, ele vai ouvir no momento certo, ele vai nos dar a resposta. Não desistam de orar ao Deus verdadeiro. E então, quando Elias começou a orar, o fogo do céu desceu. O altar, a lenha, o novilho, tudo foi consumido, a água, o fogo lambeu tudo. E então ficou provado que Deus é o Deus verdadeiro. E quando aconteceu que Deus ouviu as orações e o fogo consumiu todo aquele altar, Elias então, vendo o fogo cair do céu e consumir todo aquele holocausto, ele disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então Elias ordenou que os 450 profetas de Baal fossem tomados, pegos, e eles foram mortos naquele mesmo dia. 450 profetas de Baal foram mortos. Vejam, amigos e irmãos, a grande guerra que será travada no Armagedon é uma batalha espiritual. É ali, em todos os cantos da terra, não vai ser somente num lugar, mas esta guerra será uma guerra universal, uma guerra mundial dos ataques do inimigo contra os verdadeiros adoradores de Deus. E então Deus, naquele mesmo momento, ele se levantará e ele destruirá os inimigos do povo de Deus. Nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 16 e no verso 13, Apocalipse 16, verso 13, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ainda no capítulo 19, versos 20 e 21, nos diz a palavra de Deus: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esta batalha do Armagedon, esta batalha espiritual, será vencida pelo nosso Deus, aquele que estará conosco em qualquer situação. Ele nos dará a vitória, porque Ele é vitorioso. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja com cada um de nós, nos dê um bom dia. Estaremos retornando amanhã para concluir o estudo da semana. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.